Trabalho de história. Sétimo ano A. Membros: Fernando, Cauã, Hector, Luca e Marina. Contra-reforma, ou seja, reforma católica, foi uma reação contra o avanço do protestantismo. O objetivo da reforma católica era combater o avanço das religiões protestantes e expandir a fé em todas as partes do mundo. E justamente no século XVI, personagens como Lutero, Calvino, eles causaram grande abalo no mundo cristão, quando propuseram novas teorias e doutrinas cristãs, o que promoveu novas igrejas que concorriam com a Igreja Católica. Diante da tal reforma protestante, como que a Igreja Católica vai reagir? A princípio, ela vai reagir de forma violenta, promovendo uma perseguição pontual aonde os focos do protestantismo surgiram dentro da Europa. Como o protestantismo crescia cada vez mais, o Papa Paulo III convocou uma reunião na cidade de Trento, da Itália, em 1545, onde estavam presentes teólogos e autoridades da Igreja Católica para discutir esse problema. Essa reunião se estendeu por anos, onde foram debatidos temas teológicos, os dogmas, o comportamento dos padres e a atitude da Igreja Católica, depois de ter perdido milhões de fiéis para o protestantismo, foi surpreendentemente ou não em se tratando de uma instituição tão antiga, tão engessada, tão difícil de mudar. Eles simplesmente reafirmaram todos os dogmas e todas as crenças católicas, dizendo que eles estavam certos e os protestantes estavam completamente errados. Além de não condenarem algumas atitudes bem feias do clero que vinham acontecendo e que haviam sido alvo de crítica dos protestantes, o Concílio de Trento propôs Companhia de Jesus, Index, Santa Inquisição, reafirmação da fé e práticas católicas. O Concílio de Trento, algumas decisões bem importantes foram tomadas, como, por exemplo, a criação da Companhia de Jesus. A ordem jesuítica por Ignácio de Loyola foi criada por volta de 1534 e foi oficializada pelo Papa durante o Concílio de Trento, com o propósito de defender e expandir a fé católica em todas as partes. No caso da Europa, os jesuítas lideraram combates contra os protestantes e nos novos territórios como a Ásia, a África e a América. Eles assumiram a responsabilidade de converter os gentios, como eram chamados os não católicos. Aqui no Brasil e no resto da América tiveram forte atuação na conversão dos indígenas e se tornaram uma ordem muito poderosa e rica durante séculos. O Concílio de Trento também foi reorganizado o Tribunal do Santo Ofício, também conhecido como Tribunal da Inquisição, que tinha por objetivo perseguir, julgar e condenar os hereges protestantes, muçulmanos, judeus e todo mundo que questionava o poder da Igreja Católica. Esse tribunal foi responsável por coisas terríveis como tortura, assassinatos, mandar para a fogueira milhares,
centenas de milhares de pessoas que por algum motivo questionavam a fé católica ou iam contra a Igreja Católica. Outra medida do Concílio de Trento foi a criação do Index Librorum Prohibitum, ou simplesmente Index, a lista dos livros proibidos. O Index literalmente listava os livros que a Igreja Católica queria que seus fiéis ficassem bem longe, e ali a gente tinha pensadores da antiguidade grego e romanos e principalmente os reformadores protestantes. Reafirmação da fé e as práticas católicas. Dogmas católicos definidos pelo magistério da Igreja de maneira clara e definitiva. Os dogmas são verdades da fé, contidas na Bíblia e na tradição. Não se tratam de invenções novas ou coisa apenas dos homens. As práticas católicas são sacramentos: batismo, primeira comunhão, crisma, penitência ou confissão, unção dos enfermos, ordem, matrimônio. Ficou definido também que o Papa é a autoridade dos assuntos da fé cristã e que a doutrina religiosa tem como fonte a Bíblia, cabendo o clero católico a sua interpretação correta.